E se alguém te dissesse que o fim do mundo está chegando e que a única forma de sobreviver é construir um navio gigantesco, mesmo sem nunca ter visto uma gota de chuva cair do céu? Foi isso que aconteceu com Noé. Um homem comum, mas com um coração que ouvia algo que ninguém mais ouvia, a voz de Deus. Enquanto o mundo vivia em festa, violência e corrupção, Deus olhou e viu algo diferente em Noé. Ele era justo, íntegro, e por isso foi escolhido para uma missão impossível: salvar a humanidade. Imagine o peso disso, ser o único a ouvir a ordem divina e ter que acreditar sozinho quando todos riam. As pessoas o chamavam de louco. Diziam que ele estava perdendo tempo, que Deus jamais destruiria o mundo, mas Noé seguiu construindo, dia após dia, martelada após martelada, porque a fé, para ele, não era sentir, era agir. E foi assim, entre zombarias e silêncio, que começou o maior ato de fé já registrado: a construção da arca. Cada golpe de martelo ecoava como um lembrete: confie mesmo quando não faz sentido. Enquanto Noé e seus filhos levantavam as enormes paredes de madeira, o sol brilhava forte, o céu seguia limpo e o mundo zombava. As crianças o imitavam nas ruas, os vizinhos riam, chamando-o de fanático. Até os amigos se afastaram, mas Noé continuava. Ele não tinha provas, só uma promessa. E essa promessa valia mais do que qualquer aprovação humana. A cada tábua encaixada, ele se lembrava do que Deus havia dito: farei chover sobre a terra. Mas como acreditar em algo que nunca havia acontecido? Até aquele momento, ninguém tinha visto chuva. O solo era irrigado por orvalho. Falar em dilúvio era absurdo. Mesmo assim, Noé seguia, porque o absurdo da fé sempre vem antes do milagre. Enquanto o mundo ria, ele preparava a salvação. E quando a arca finalmente ficou pronta, o silêncio tomou o ar. O que antes era piada, agora se tornaria profecia. O primeiro trovão ecoou como um grito vindo dos céus. Noé olhou para o horizonte e viu algo que nunca tinha visto antes: gotas caindo do céu, uma depois outra. E logo a terra começou a tremer sob a força da água. Os que riram dele agora corriam desesperados. O barulho da chuva se misturava ao choro, aos gritos e ao som das portas da arca sendo fechadas por Deus. Sim, foi o próprio Deus quem selou a entrada. Nenhuma mão humana tocou naquela porta novamente. Do lado de dentro, Noé sentia o coração apertado. Ele tinha obedecido, mas agora ouvia o som da destruição do lado de fora. Fé às vezes dói. Obedecer não é fácil quando significa ver o mundo desabar e continuar acreditando que há propósito no meio do caos. E você? Quantas vezes já foi chamado de louco por acreditar em algo que ninguém mais entende? Conta nos comentários. Você teria coragem de construir sua arca, mesmo sem provas de que a chuva viria? Lá fora, o mundo gritava. Dentro, o silêncio era quase sagrado. Noé, sua esposa, seus filhos e noras estavam cercados por escuridão, barulho de águas violentas e o cheiro dos animais. Cada trovão parecia um lembrete. Tudo o que conheciam havia acabado. Dias viraram semanas, sem janelas abertas, sem terra à vista. O som constante da chuva batendo no teto da arca era ao mesmo tempo o som da destruição e da preservação. Eles estavam salvos, mas isolados. E é nesse ponto que muitos desistem, quando Deus não fala, quando parece que nada muda, quando o tempo da promessa se estende. Noé esperava, orava, observava os filhos cuidando dos animais e se perguntava: será que o mundo que virá ainda será digno da vida que Deus preservou? O tempo dentro da arca não foi um castigo, foi preparação. Antes do novo começo, Deus precisava que tudo se acalmasse, até dentro deles. Os dias dentro da arca pareciam intermináveis. A chuva cessou, mas o silêncio lá fora era ainda mais assustador do que o som das águas. Nenhum pássaro,
nenhuma voz, nenhuma resposta. Apenas o balanço do barco sobre um oceano sem fim. Noé se levantava todas as manhãs e olhava pela pequena abertura no alto da arca. Nada além de água e céu. E mesmo assim, ele continuava a esperar. Porque quem confia em Deus não mede o tempo pelo relógio, mas pela fé. Um dia, ele decidiu soltar um corvo. O pássaro voou, mas voltou. Depois, enviou uma pomba, e ela também retornou, sem achar repouso. Mas Noé não desistiu. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Quando ela voltou, trazia no bico um ramo de oliveira. Aquela pequena folha era o sinal que ele precisava. O recomeço estava próximo. O silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes, é apenas o intervalo entre o pedido e o milagre. Depois de meses navegando sobre águas sem fim, a arca parou. Um estrondo suave, o balanço cessando, e a certeza. Haviam tocado o alto de uma montanha. O ar parecia diferente. A esperança começava a respirar de novo. Noé esperou mais um pouco. Ele sabia que obedecer também era saber o momento de agir. Até que Deus disse: sai da arca, tu e toda a tua casa. Quando pisou na terra firme, Noé se ajoelhou. O mundo que ele conhecia tinha acabado, mas um novo começava diante dele. A primeira coisa que fez não foi correr, nem festejar. Ele construiu um altar. Ali, sob o céu ainda úmido, ofereceu gratidão. E Deus respondeu com uma promessa eterna, o arco-íris, um símbolo de que mesmo depois da tempestade, há sempre um novo começo. E se o arco-íris de Noé fosse o lembrete que você precisa hoje? Comenta aqui, qual chuva você está atravessando e o que ainda te faz acreditar que um novo começo é possível? Enquanto o fogo do sacrifício subia, Noé observava as cinzas dançarem com o vento. Aquele altar não era apenas gratidão, era entrega. Tudo o que ele tinha, tudo o que sobrou, estava ali. Não havia garantias nem planos definidos, apenas fé. Deus olhou para aquele gesto e prometeu: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E mais uma vez, o céu se encheu de cores. O primeiro arco-íris da história. Mas por trás do símbolo havia algo mais profundo: o ciclo da vida, da queda e da restauração. Noé entendeu que não se tratava apenas de sobreviver à tempestade, mas de aprender com ela. Porque o dilúvio não veio só para destruir, veio para limpar. E às vezes, Deus permite que certas coisas desabem, não para nos punir, mas para nos preparar. A arca salvou Noé, mas foi o altar que o transformou. O primeiro o protegeu da destruição, o segundo o conectou de novo com o Criador. O tempo passou e Noé começou a reconstruir sua vida. Plantou vinhas, cultivou a terra, o mesmo solo que um dia fora coberto por águas. Mas foi ali, na rotina comum, que o maior desafio apareceu: lidar com a própria humanidade. Depois de tanto tempo de obediência e espera, Noé caiu. Embriagou-se com o vinho que ele mesmo produziu e acabou se expondo, vulnerável diante da própria família. Um erro humano, mas que revelou algo profundo. Até os mais fiéis também tropeçam. A história de Noé não termina com o arco-íris. Ela continua com o lembrete de que todos nós, mesmo depois do milagre, ainda precisamos vigiar o coração. Porque sobreviver à tempestade é uma coisa, permanecer fiel depois dela é outra. Deus não apagou Noé por causa de sua falha. Ele continuou sendo lembrado como justo, porque a graça não é para quem nunca erra, é para quem reconhece e recomeça. Quantas vezes você já passou por um dilúvio e, quando tudo acalmou, esqueceu de quem te sustentou durante a tempestade? Talvez o maior teste da fé não seja suportar o caos, mas permanecer grato na calmaria. O arco-íris não é apenas um sinal no céu, é um lembrete na alma. Um lembrete de que Deus não desiste de recomeçar conosco, mesmo quando tropeçamos no caminho.
E cada vez que as cores surgem entre as nuvens, é como se o próprio Criador dissesse: ainda há promessa, ainda há aliança, ainda há esperança. Noé foi o primeiro a provar que a fé verdadeira não se mede pela perfeição, mas pela constância. Ele caiu, mas não se afastou. Errou, mas não desistiu. E é isso que o torna tão humano e tão inspirador. Agora me conta nos comentários: o que o arco-íris representa para você hoje? O fim de uma tempestade ou o começo de um novo recomeço? Os dias voltaram a ser claros, as águas se foram e o som da vida começou a preencher novamente a terra. Os pássaros voavam livres, os animais se espalhavam e o vento carregava o perfume da esperança. Noé, agora mais velho, olhava para o horizonte e via o mundo renascendo diante dos seus olhos. Ele sabia, não era apenas o planeta que havia sido limpo, era também o coração humano que precisava de um novo começo. E foi ali, sob o mesmo céu que um dia anunciou destruição, que Deus mostrou o arco da aliança. Um lembrete eterno de que mesmo quando tudo parece perdido, a graça sempre encontra um caminho. A história de Noé não é sobre o fim, é sobre recomeços, sobre fé em meio à dúvida, obediência em meio ao absurdo e confiança quando todos os sinais dizem o contrário. Talvez hoje você esteja construindo a sua própria arca, lutando para manter a fé em meio às vozes que duvidam. Mas lembre-se, Deus nunca se atrasa. Ele apenas espera o momento exato em que o chão volte a existir, para te mostrar que o impossível sempre foi parte do plano. A fé de Noé nos ensina que quando Deus manda construir, mesmo que o mundo ria, é melhor parecer louco aos olhos dos homens do que perder o propósito aos olhos de Deus.